O poder da mente é uma coisa excepcional, e no mundo de Pokémon, os tipos psíquicos há muitos são considerados alguns dos mais inteligentes e poderosos da série. Desde ajudar os outros com sua habilidade de ver o futuro, até tentar destruir o mundo, a moralidade dos Pokémon do tipo psíquico é muito variada. Eu sou Caio com Pokébind, e este é todos os Pokémon do tipo psíquico de bom a mal. Vamos começar com algumas regras básicas. Vamos julgar esses Pokémon pelas características gerais da espécie, desconsiderando instâncias individuais do Pokémon em questão. Uma exceção pode ser feita para alguns Pokémon lendários, mas será principalmente caso a caso. Além disso, se toda uma linha evolutiva de Pokémon compartilha o tipo psíquico, eles ocuparão um único lugar. Como de costume, começaremos com os Pokémon mais nobres e heróicos e iremos até os mais malignos. Esses Pokémon psíquicos são excelentes. Nos curvamos com prazer para o nosso vencedor da Medalha de Ouro do Bem, o Pokémon Rei, Calyrex. Desde os tempos antigos, o lendário Calyrex tem sido muito respeitado em toda a região de Galar, sendo conhecido como um governante benevolente e incrivelmente forte da Terra. Se alguém está sofrendo de uma lesão ou passando por um momento muito difícil e encontra Calyrex, o Pokémon Rei tem o poder de não só curar qualquer dor que estejam sentindo, mas também de ajudar a acalmar as atitudes mais agressivas de outros Pokémon, como Glastrier e Spectrier. Após Calyrex se unir ao fantasmagórico Spectrier ou ao gélido Glastrier, o Pokémon Rei não só recebe um grande aumento de poder, como também amplia consideravelmente sua capacidade de ajudar os outros. Quando Calyrex está com Spectrier, disse que eles trazem nova vida vegetal para terras áridas por onde passam. Calyrex ganhou o poder de ver o passado e o futuro, usando-o para salvar inúmeras vidas de um impacto de meteoro no passado distante. Quando Calyrex cavalga por Galar nas costas de Glastrier, o Pokémon Rei demonstra certa negatividade, pois tanto Calyrex quanto Glastrier podem ser bastante ferozes em batalha contra seus inimigos. Mas, diferentemente de outros Pokémon que ignoram o sofrimento de seus oponentes após a batalha, Calyrex usará seu poder para curar quaisquer feridas infligidas durante a luta. Mas vamos continuar com mais Pokémon lendários, pois estamos dando as medalhas de prata de bondade para os Pokémon Sol e Lua, Lunala e Solgaleo. Temos que dar a esses dois um lugar compartilhado, dado o quanto eles têm em comum. Tanto Lunala quanto Solgaleo são muito respeitados na região de Alola, e realmente não é surpresa ver o porquê. Embora as entradas de ambos no Pokédex basicamente mencionem apenas que Lunala e Solgaleo são emissários da Lua e do Sol, respectivamente, e que eles podem abrir Ultra Wormholes, realmente não temos muita informação sobre o comportamento deles. Estamos retornando nossa atenção para o arco Sun and Moon do anime Pokémon. Embora Solgaleo e Lunala evoluam do Pokémon cósmico Cosmog no show, assim como no jogo, Cosmog está sob os cuidados de Lily. Apesar de se assustar facilmente e causar alguns problemas, Cosmog às vezes ajuda os outros teleportando-os para longe do perigo. Quando Cosmog evolui para Solgaleo, essa forma lendária não só forma um vínculo mais profundo com os heróis do show, mas também está disposta a salvar Lunala quando seu companheiro lendário está em perigo. Depois que Solgaleo é preso na sede da Ultra Beast, Lunala retribui o favor, fazendo grandes esforços para salvar o Pokémon do Sol. O Pokémon mais útil nas tarefas diárias em Indeedee está sendo premiado com nossa medalha de bronze do bem. Indeedee, macho e fêmea são frequentemente vistos perto de seus treinadores e outros Pokémon com os quais se dão bem. Graças ao poder psíquico de seus chifres e cabelos, ambos são capazes de perceber as futuras ações de seus treinadores e ajudá-los. A Indeedee fêmea atuará como babá, e o Indeedee macho desempenha as ações de um mordomo. Provavelmente o trio psíquico mais emocionalmente sintonizado está quase perdendo uma boa medalha, o Pokémon Embrace, a linha Gardevoir. Assim como Indeedee, Ralts, Kirlia e Gardevoir estão muito cientes das atitudes de seus treinadores e têm um vínculo extremamente forte com eles. Ralts e Kirlia dançam quando sentem felicidade e vibrações positivas ao redor, expressando assim sua gratidão. Ralts pode ficar tímido quando aqueles ao seu redor estão tristes ou hostis, então precisa de ânimo. Mas é a Gardevoir que eleva essa linha evolutiva em nosso ranking. Ela tem uma relação profunda com seus treinadores, mas se a Gardevoir sentir perigo, ela protegerá aqueles ao seu redor a todo custo, criando um pequeno buraco negro para os outros se esconderem até que o perigo tenha passado. Viajando por espaço e tempo, temos o Pokémon Viajante Temporal, Celebi. Como veremos na seção de bons, no que se refere a Pokémon psíquicos, há muitos lendários que são mini-usinas de força, sendo Celebi um dos mais poderosos. Devido à sua habilidade única de viajar no tempo, Celebi pode literalmente aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar.
Embora possa surpreender alguns na vizinhança onde Celebi aparece inesperadamente, é comum acreditar que sempre que Celebi surge, aquela área é abençoada com um futuro brilhante. E como visto no anime e no filme Celebi, A Voz da Floresta, ao interagir com os outros, Celebi tem uma natureza muito amigável e tranquila. O que conta um pouco contra este lendário é que algumas de suas entradas na Pokédex mencionam que Celebi só aparece em tempos de paz. Compreendemos a seletividade de Celebi sobre quando aparecer, mas acreditamos que seus poderes poderiam ser melhor aproveitados em momentos difíceis. Flutuando para o nosso próximo lugar, temos a lendária Pokémon lunar, Cresselia. Ao contrário de outros tipos psíquicos que aparecerão em nossa lista, que usarão os sonhos e o estado de sono para fins mais nefastos, Cresselia é o epítome Pokémon da frase Bons Sonhos. Um dos Pokémon mais pacíficos não apenas na tipagem psíquica, mas em toda a série. Frequentemente visto deslizando pelo céu noturno, procurando pessoas sofrendo com pesadelos. Quando Cresselia encontra alguém tendo uma noite de sono agitada, ela dá uma de suas penas para a pessoa ou Pokémon tendo o pesadelo, o que instantaneamente ajuda a retornar a uma noite de sono tranquila. Um dos mais antigos e lendários Pokémon poderosos. O próximo lugar vai para a nova espécie, Mew. Enquanto Pokémon como Arceus são creditados por serem essencialmente uma figura semelhante a um deus na série, Mew é o único Pokémon conhecido por ter uma ligação direta com todos os Pokémon da série, pois Mew contém o DNA de todos os Pokémon em seu corpo, além de ter uma ligação direta com toda a vida onde os Pokémon estão envolvidos. Esse poder concede ao Mew a habilidade de usar qualquer movimento que este lendário escolher, além deste imenso poder. Nas aparições de Mew em filmes como Mewtwo Contra-Ataca e no show, ele é retratado como poderoso, brincalhão e protetor. Mew parece tímido na maioria das situações, contente em apenas observar, mas quando se trata de proteger os outros de danos, não hesita em ajudar. A seguir temos os Pokémon Aeon, Latios e Latias. Como é o caso da maioria dos irmãos, esses dois se importam profundamente um com o outro e são frequentemente vistos juntos. E enquanto eles são frequentemente vistos juntos, Latios é visto como o Pokémon mais sério da dupla, agindo como um irmão mais velho protetor, enquanto Latias é mais uma irmã mais nova brincalhona. No filme Pokémon Heroes, Latios e Latias ambos ajudam Ash e seus amigos, e atuam como guardiões do Orvalho da Alma. Eles são pacíficos e não gostam de lutar, mas quando confrontados pelos vilões, estão dispostos a proteger Ash e os outros, mesmo correndo o risco de sua própria segurança. Seguindo para o próximo ponto, temos o primeiro Pokémon de Hisui, o Pokémon com grandes chifres, Weirdir. Com sua pelagem cinza e branca, longa juba semelhante a uma barba e expressões sérias, Weirdir passa a impressão de um sábio ancião. Ele corresponde a essa impressão, sendo o líder de qualquer manada de Stantler que habitam, ajudando-os a viajar pela terra e mantendo-os seguros do perigo. Se estiverem em um ambiente perigoso, Weirdir pode usar as esferas em seus chifres para criar barreiras e proteger a si e aos outros. Eles também permitem que sua pelagem seja usada como roupa e isolamento para casas no frio, e até deixam pessoas de confiança cavalgarem em suas costas. A seguir, temos possivelmente o Pokémon psíquico mais inteligente, Oranguru. Encontrado em selvas ou costas, Oranguru é respeitado por sua inteligência incrivelmente alta e por usar sua capacidade cerebral para ajudar os outros. Especificamente, Oranguru é capaz de criar poções para ajudar a curar Pokémon feridos e também os ajuda a localizar comida. Além de ajudar Pokémon feridos e famintos, eles também podem ser orgulhosos, só permitindo que treinadores dignos se associem a eles e desconfiando dos inexperientes. Lunala e Solgaleo não são os únicos protetores da região de Alola, pois o Pokémon Espírito da Terra, Tapu Lele, pertence a um grupo de lendários que são vistos como deidades na região insular. Como outros Pokémon psíquicos, Tapu Lele usa seus poderes consideráveis para curar os outros e se preocupa profundamente com os Pokémon e as pessoas da região de Alola. Algumas entradas na Pokédex mencionam que Tapu Lele pode ter uma disposição cruel. Embora não seja mostrado seu lado mais cruel durante o arco Sun and Moon, quando comparado a outros guardiões de Alola, ele é mais proativo em ajudar os outros. Galopando para o nosso próximo lugar, temos o único Pokémon de chifre, a linha Galarian Rapidash. Em vez de terem suas típicas crinas e caudas flamejantes, o Ponyta e Rapidash da região de Galar ganharam cabelos multicoloridos e fluidos, e assumem a aparência de unicórnios mais tradicionais. E ter pelo colorido não é a única mudança que a linha Galarian Rapidash experimenta. Mas em vez do último Pokémon em uma família evolutiva ter a característica de personalidade mais forte, é o Ponyta Galariano que coloca esses Pokémon tão alto em nosso ranking. Os pequenos chifres na cabeça do Ponyta Galariano lhes dão um poder de cura, e eles ajudam qualquer um que esteja ferido.
Uma vez que evolui, o Rapidash Galariano é bem conhecido por sua bravura, mesmo sendo também conhecido por ser muito orgulhoso. Em seguida, temos Jirati, o Pokémon dos desejos, não se engane pela aparência jovem de Jiraki. Com registros remontando a milhares de anos, Jirati é um dos lendários mais antigos conhecidos no universo Pokémon. Uma razão para a aparência um tanto jovem de Jirati é que o Pokémon dos desejos só fica acordado por uma semana a cada 1000 anos. Mas durante essa semana, Jirati pode conceder qualquer desejo que lhe seja apresentado. Embora a habilidade de conceder desejos seja bastante legal, não há indicação de que Jirati concederá apenas desejos com boas intenções. E o fato de que coisas não tão boas poderiam acontecer devido a Jirati conceder o desejo está longe de ser ideal. Embora daremos a este Pokémon lendário o benefício da dúvida. Um dos nossos últimos mini lendários poderosos está a seguir, o Pokémon da vitória, Victini. Para a maioria dos Pokémon psíquicos desta categoria, eles trabalham bem com seus treinadores e são bastante próximos. Mas Victini leva esse vínculo a um novo nível, pois acredita-se que em qualquer competição que Victini ajude seus treinadores, eles sairão como vencedores. E mesmo que isso seja uma coisa boa para Victini fazer, são suas ações nos filmes que realmente destacam as ações de Victini. Ele ajuda bastante Ash e seus Pokémon, chegando ao ponto de arriscar sua própria vida para salvar Ash, seus amigos e outros Pokémon. A seguir temos a linha do Mr. Mime. Graças a algumas das regiões mais frias da região de Galar, o Mr. Mime da área se adaptou à mudança ambiental e mudou de seu tipo psíquico usual para incluir também o tipo gelo. Mas graças à mudança de tipo, também deu ao Mr. Mime de Galar um amor por se apresentar para uma multidão e fazer os outros felizes. Após Mr. Mime evoluir para Mr. Rime, o sósia de Charlie Chaplin, eles adoram fazer shows e ajudam Mime Jr. e Mr. Mime com suas performances. Uma das linhas evolutivas psíquicas mais antigas, o Pokémon Sino de Bronze, a linha Bronzong, é a próxima. Comumente encontrado em sítios arqueológicos de até 2000 anos, não apenas Bronzong e Bronzong existem há bastante tempo, mas há evidências de que ambos eram extremamente populares no passado. É uma crença comum que ambos esses Pokémon ajudaram nas atividades do dia a dia, com o Bronzong se permitindo tomar o lugar dos espelhos. Bronzong, por outro lado, acreditava-se ter o poder de invocar a chuva para ajudar os agricultores com suas colheitas e suas safras. Apesar de ter sido no passado, não temos provas concretas disso. Independentemente, essa dupla é bastante calma e parece se dar bem com aqueles que encontram. Entrando em nosso próximo lugar, temos Sigilyph. Apesar de não parecerem voadores habilidosos, várias entradas no Pokédex mencionam os padrões de voo do Pokémon Sigilyph. Os padrões de voo do Sigilyph são encontrados ao redor de ruínas de cidades antigas, onde se acredita que eles eram guardiões e emissários. Como a linha Bronzong, Sigilyph é um mistério nos tempos modernos, mas a probabilidade de protegerem os outros e realizarem missões para eles são razões suficientes para classificá-los como bons. A seguir, temos a evolução psíquica de Eevee, o Pokémon do Sol Espeon. Embora Eevee geralmente evolua para suas várias Eeveelutions, graças a uma variedade de pedras, quando se trata de Espeon, na verdade é devido a Eevee ter um alto nível de amizade com seus treinadores durante o dia. Após evoluírem, Espeon não apenas ganha poderes psíquicos significativos graças à orbe em suas cabeças, mas seu pelo se torna muito sensível, permitindo que detectem pequenos movimentos ao redor, proporcionando vantagem em batalhas Pokémon. Espeons são lutadores astutos que têm uma relação forte com seus treinadores devido ao alto nível de amizade necessário para evoluir. Eles usam seus poderes para proteger seus treinadores do perigo. Da região de Paldea temos o Pokémon Guerreiro de Fogo, Armarouge, assim como Eevee, que evolui para diferentes tipos de Pokémon. Se um Charcadet encontrar uma armadura auspiciosa, eles evoluem para o Armarouge, com um canhão de braço, e se tornam um dos poucos Pokémon com a dupla tipagem Fogo e Psíquico. Apesar de possuir uma arma sofisticada, Armarouge tem uma personalidade nobre e respeitosa, sendo muito leal aos seus treinadores. Como Armarouge foi introduzido apenas em Scarlet e Violet, eles são recentes por aqui. Portanto, pode haver mais informações a serem reveladas sobre eles. A seguir, falaremos sobre o Pokémon real, a linha Slowking. Normalmente, Slowpoke é visto na série Pokémon como não sendo a ferramenta mais afiada do galpão, pois antes de evoluir, seu título no Pokédex é o Pokémon Bobo. Embora não sejam particularmente brilhantes, os Slowpokes têm uma personalidade muito calma e relaxada. Uma vez que Slowpoke é mordido na cabeça por um Shellder, as toxinas de seu atacante afetam tanto o cérebro de Slowpoke que eles evoluem para Slowking.
Com seus cérebros incrivelmente poderosos, Slowking é frequentemente visto como um conselheiro sábio, com um ditado comum sendo, quando em dúvida, pergunte ao Slowking. Vamos mergulhar fundo no mar para nosso próximo lendário psíquico, o Pokémon mergulhador Lugia. Assim como outras aves lendárias no universo Pokémon, Lugia tem o poder de controlar tempestades, sendo essa a sua especialidade. Na verdade, a maioria das entradas de Lugia no Pokédex apenas menciona que este lendário pode criar tempestades que duram até 40 dias quando Lugia bate suas asas e não muito mais. Estamos analisando o filme O Poder de Um, e alguns episódios em que Lugia aparece na série. Em O Poder de Um, Lugia é infelizmente o alvo do vilão do filme, que quer capturar o lendário para sua coleção. Quando Lugia aparece, no entanto, não só é capaz de evitar a captura, mas também tem a habilidade de acalmar os outros pássaros lendários, Articuno, Zapdos e Moltres, impedindo-os de lutar e retornar às suas respectivas casas, pois a ferocidade de sua batalha estava causando uma quase extinção global. No show, Lugia parece mais difícil de convencer devido ao seu filho ter sido capturado pela equipe Rocket. Lugia se revolta bastante até ser reunido com seu filho e trabalha com Ash e os outros heróis no show. Mas graças às entradas de Lugia no Pokédex e à dificuldade de lidar com este lendário, decidimos classificá-lo aqui. Passando para o Pokémon dançarino, Oricorio estilo pau. Quando se trata da espécie Oricorio, este Pokémon é relativamente único, pois eles conseguem mudar seus tipos simplesmente bebendo néctar de flores de cores diferentes. E graças a sorver o néctar de flores rosas, Oricorio transformou-se na sua forma Pau-style bastante calma, onde se acredita que qualquer um que veja seus movimentos de dança relaxantes será abençoado com boa saúde. Contudo, o Oricorio no estilo Pau usa sua dança cativante para diminuir a defesa dos oponentes antes de desencadear uma explosão psíquica. Isso pode ser apenas seu estilo de batalha, mas se estiver muito envolvido em sua dança, este Pokémon às vezes ignora as instruções de seu treinador, deixando-os vulneráveis a possíveis danos. Mesmo que você esteja tendo um dia ruim, cruzar o caminho com a linha evolutiva Zubat mudará sua atitude para melhor, enquanto alguns Pokémon que habitam cavernas podem não tratar bem aqueles que entram em seu ambiente. Isso não é o caso quando se trata de Woobat e Zubat. Ambos os Pokémon nessa evolução são bastante alegres e geralmente não causam problemas para os outros. Mas não são apenas suas atitudes felizes que colocam Woobat e Zubat em nossa seção boa, pois seus narizes em forma de coração são vistos como símbolos de boa sorte. Ademais, quem estiver próximo de um Zubat macho durante a contagem de outros Zubats sentirá uma mudança positiva de humor. Agora chegamos ao nosso próximo lendário, o Pokémon Melodia, Meloetta. De todas as lendas que cobrimos na lista até agora, Meloetta provavelmente é a mais tímida, e existem muito poucos avistamentos registrados do Pokémon Melodia. Mas quando Meloetta aparece no show, ela é vista se dando muito bem com Ash e seus Pokémon, especialmente Oshawott. Sempre que Meloetta decide cantar, sua música é muito mais poderosa do que uma canção típica, pois tem a capacidade de mudar os humores de quem estiver nas proximidades e ouvi-la. Meloetta busca fazer os outros experimentarem a gama de emoções que sua música pode trazer, seja felicidade ou tristeza. Vindo da região de Paldea, temos o Pokémon rolante, Rabscas. Pokémon Scarlet e Violet introduziram novas e únicas maneiras de evoluir certos Pokémon. E como o Halo só evoluirá para o Rabsca, um inseto psíquico após dar 1000 passos usando o recurso... Vamos lá, este Pokémon é definitivamente um deles. Em vez da bola de lama que sua evolução anterior rolava, Rabsca agora tem uma bola multicolorida da qual é muito protetor. O motivo de Rabsca ser tão excessivamente protetor desta bola, no entanto, é porque na verdade é um casulo com um filhote se desenvolvendo dentro. Além de estar disposto a proteger este casulo a qualquer custo, Rabsca é muito gentil ao rolar a bola, cuidando para não perturbar os filhotes que dormem dentro. No próximo local temos Delphox, o Pokémon raposa. De todos os iniciantes no universo Pokémon, Delphox tem a distinção única de ter o tipo psíquico além do tipo fogo. Graças às suas novas habilidades, Delphox vai acender seu galho em chamas para olhar para o futuro, encarando as chamas. Delphox está disposto a ajudar os outros se eles serão afetados pelos eventos futuros. Não sabemos com que frequência Delphox ajuda os outros, mas como parece se importar o suficiente para fazê-lo, eles definitivamente merecem um lugar entre os bons. O próximo Pokémon em destaque é literalmente um corte acima dos outros, o Pokémon Lâmina, a linha Galade. No universo Pokémon, a evolução é comum, mas as evoluções ramificadas são menos frequentes. Porém, se Haltz evoluir para Kulea e uma Pedra da Alvorada for usada em vez de subir de nível, Kulea evoluirá para Galade.
Como Gardevoir, Galad deseja proteger aqueles que encontra, usando suas lâminas afiadas nos antebraços. Galad está mais do que à altura da tarefa, usando suas lâminas de braço principalmente para proteger os outros quando se envolve em batalhas. Embora tiremos alguns pontos de Galad, já que algumas de suas entradas no Pokédex mencionam que eles são bastante selvagens quando lutam. Inquestionavelmente, um dos tipos psíquicos mais duradouros está chegando, a linha Wobbuffet, o Pokémon paciente. Com seus corpos em formato de saco de pancadas e a capacidade de levar vários golpes e continuar lutando, Winot e Wobbuffet são dois Pokémon extremamente resistentes. Winot parecem se importar muito uns com os outros, formando grupos unidos para viajar juntos. Eles fazem isso principalmente para proteção, mas também para se fortalecer batendo seus corpos um no outro. Após evoluírem para Wobbuffet, parecem perder o desejo de ajudar os outros de seu grupo. Contudo, o Wobbuffet é um dos Pokémon mais tranquilos, só atacando se for atacado primeiro. Sem dúvida, o lendário mais travesso está roubando nosso próximo lugar, o Pokémon travesso Hoopa Confined. Como alguns lendários desta lista, as informações da Pokédex sobre Hoopa basicamente mencionam que ele é um encrenqueiro que gosta de roubar coisas dos outros. E embora isso seja um comportamento menos que ideal, no show e no filme Hoopa e o Confronto das Eras, Hoopa Confined ainda causa bastante travessura, mas também se dá bem com os heróis do show e só rouba coisas como comida. Além de ter uma natureza brincalhona com Ash e Pikachu, Hoopa Confined usa seu poder considerável para proteger e ajudar os outros. Para completar nossa seção de bons, temos Ushi, o Pokémon do conhecimento, Mesprit da emoção e Azelf da força de vontade. Como esperado de seus títulos no Pokédex, esses lendários são responsáveis por trazer habilidades para humanos e outros Pokémon pensarem, processarem emoções, ganharem determinação e força de vontade. Enquanto ajudam pessoas e Pokémon a adquirir habilidades essenciais, o trio também possui algumas qualidades menos admiráveis. É uma crença comum que esses Pokémon têm a capacidade de apagar memórias e emoções se alguém tiver o azar de tocá-los, ou mesmo se eles abrirem os olhos para olhar para alguém. Embora esses Pokémon tenham ajudado bastante no crescimento de todos do planeta, não temos certeza se a capacidade deles de apagar a memória de alguém é reversível. E com o nosso último bom Pokémon fora do caminho, agora descemos para um território mais neutro. Esses Pokémon psíquicos situam-se na zona cinzenta. Começando as coisas com uma variante regional, temos o Pokémon Hexpert, a linha Slowking de Galar. Como é o caso em todas as linhas de Slowpoke, esses Pokémon têm uma forte conexão, literalmente, com Shellder. Mas enquanto os Slowpoke de Johto foram mordidos na cabeça por Shellder para evoluir para Slowking, o que aumenta muito a sua inteligência, os Slowpoke de Galar são um pouco diferentes. Eles ficam mais inteligentes por causa das toxinas do Shellder. Porém, isso também tornou o Slowking de Galar mais enigmático, já que são vistos com frequência entoando encantamentos e usando suas novas habilidades para fazer poções. Mas o que não sabemos é se a natureza dessas invocações é para ajudar os outros ou se elas são mais sinistras por natureza. Nossa próxima linha evolutiva deve realmente ser fã de trabalho em equipe, pois temos o Pokémon Coco, a linha Exeggutor, a seguir. No mundo dos Pokémon, onde evoluções únicas surgem em todas as gerações, Exeggcute evoluindo para Exeggutor é uma das evoluções mais icônicas e bizarras da primeira geração. Esses dois dependem de outros em seu próprio grupo para sobreviver, diferente de alguns tipos psíquicos discutidos anteriormente, como a linha Wobbuffet, que funcionam bem em suas próprias famílias evolutivas, ajudando-se mutuamente a se fortalecer. Exeggcute e Exeggutor realmente só trabalham juntos quando se trata de lutar e se mover de um lugar para outro. Se um Exeggcute se separar do grupo, todos entrarão em pânico e não conseguirão fazer nada até que estejam reunidos novamente. Mesmo com maior mobilidade que Exeggcute, Exeggutor ficará parado no lugar até que suas três cabeças entrem em acordo sobre a direção a seguir. Passando para a linha Musharna. Com seus corpos pequenos, um tanto esféricos, olhos grandes e pele com padrão floral, Munna é ao mesmo tempo inocente e um pouco assustador, enquanto suas grandes narinas cobrem suas bocas. É um hábito de Munna entrar na casa de uma pessoa dormindo para petiscar quaisquer sonhos que encontrem. Munna não parece se importar com o tipo de sonhos que eles devoram, perseguindo tanto sonhos agradáveis quanto pesadelos. Uma vez que Munna evolui para Musharna, a energia dos sonhos que eles consumiram se transforma em uma névoa que emana da testa de Musharna. Um dos fatos mais perturbadores sobre Musharna é que se eles comeram um pesadelo e alguém se aproxima demais, ele tem a capacidade de transformar esse pesadelo de um sonho para a realidade. Nós os colocaremos no topo da nossa seção cinza, pois eles não discriminam os sonhos que comem, então podem ser úteis para se livrar de pesadelos.
Já cobrimos alguns tipos psíquicos que existem desde os tempos antigos, mas provavelmente a linha evolutiva psíquica mais antiga é a próxima, a linha Claydol. Assim como Sigilyph, Baltoy e Claydol são encontrados perto de ruínas de cidades antigas, com murais de até 20 mil anos atrás mostrando esses Pokémon vivendo com os cidadãos. Mas assim como o Golem da mitologia e Pokémon como a linha Porygon, acredita-se que Baltoy e Claydol foram artificialmente criados e ganharam vida. Apesar de possivelmente criados por pessoas antigas, o que os leva para a Área Cinzenta difere de alguns outros Pokémon antigos. Não temos pistas sobre o relacionamento deles com essas pessoas após serem criados. Das águas ensolaradas da região de Alola, a próxima é a Bruxish. Frequentemente vista perto da costa, a Bruxish geralmente se enterra na areia do fundo do mar, com apenas a testa sobressaindo e espera por Pokémons desavisados passarem. Graças às habilidades psíquicas que o crescimento em sua testa lhes concede, a Bruxish é capaz de detectar e rastrear qualquer Pokémon que habite na água, para fazer deles uma refeição. Se conhecêssemos apenas seus hábitos de caça, este Pokémon estaria em uma posição inferior no ranking. Porém, como geralmente perseguem Pokémon perigosos para os outros, os salva-vidas de Alola têm grande consideração pela Bruxish e sua ajuda. Em segundo lugar está a linha Milstick, o Pokémon de restrição. Apesar de parecer um bicho de pelúcia que muitos adorariam decorar seus quartos, Esper é capaz de liberar uma incrível energia psíquica. Graças aos órgãos que cobrem suas orelhas, Esper consegue controlar firmemente seus poderes. Porém, isso explica a expressão sempre vazia de Esper. Após evoluírem para Meowstic, parecem não mais se preocupar em perder o controle de suas habilidades psíquicas. Como em outras famílias de Pokémon, após a evolução de Esper para Meowstic, eles apresentam aparências e disposições distintas, com base em seus gêneros. Com o Meowstic masculino, eles têm seus poderes aumentados, mas geralmente os usam para se proteger e proteger os outros em situações de perigo. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo sobre as fêmeas na linha Meowstic. Elas são conhecidas por serem mais egoístas e agressivas, usando suas habilidades para conseguir o que querem e atormentando os outros quando as coisas não saem do seu jeito. Vamos falar sobre o Pokémon Windshine, a linha Chimecho. Tingling e Chimecho são dois Pokémon que, apesar de terem disposições calmas, ainda podem causar danos significativos. Graças ao orbe em forma de sino na boca, os Tinglings emitem gritos de alta frequência, mesmo que outros não consigam ouvi-los. Eles podem causar dores de cabeça dolorosas e, em alguns casos, perda auditiva. Felizmente, quando Tingling evolui para Chimecho, eles abandonam esse hábito. Embora Chimecho não tente prejudicar a maldição de ninguém, eles podem lançar pessoas e Pokémon para o alto com as ondas sonoras que produzem. Em defesa de Tingling, a única forma de evoluir para Chimecho é se tiverem um alto nível de amizade com seus treinadores. Provavelmente o tipo psíquico mais calmo desta seção é o próximo, a clássica linha Slowbro. Como cobrimos com ambas as versões de Slowking, uma vez que Slowpoke se apegou a Shellder, seus corpos mudam drasticamente. Em vez de ter suas cabeças mordidas, Slowpoke decidiu mergulhar suas caudas na água para ser mordido. Enquanto Shellder ajuda Slowpoke a ganhar uma inteligência incrível para evoluir para Slowking, não há muita diferença entre a inteligência ou comportamento de Slowpokes e Slowbro. Dito isso, Slowpokes são talvez os Pokémon mais tranquilos de todos os tempos. Desenrole seus tapetes de yoga para nossa próxima evolução, o Pokémon Meditate, a linha Medican. Apesar do yoga ser comprovadamente benéfico para a saúde há muito tempo, é difícil encontrar alguém mais dedicado à prática do que Meditite e Medichan. Encontrados em regiões montanhosas, eles meditam constantemente para aprimorar suas habilidades, chegando a comer apenas uma vez por mês para alcançar um estado elevado. Apesar de parecerem pacíficos, os Pokémon geralmente vivem isolados, então é difícil prever seu comportamento em ambientes menos solitários. Nossa primeira linha evolutiva de Paldea está aí a seguir, o Pokémon de pescoço longo, a linha Farigiraf. Girafarig, o primeiro Pokémon deste duo, é um dos poucos Pokémon da série que tem uma espécie de relação parasitária. Diferente de outros, como a linha Bulbasaur, que tem uma planta nas costas, a cauda de Girafarig possui um pequeno cérebro bastante agressivo, que morde aqueles que se aproximam demais. Apesar da cauda de Girafarig ter hábitos severos, Girafarig parece ser bastante pacífico de outra forma. Ainda que sua cauda seja um pouco cruel, ela se esforça para proteger Girafarig, ficando acordada enquanto ele dorme e vigiando enquanto comem. Quando Girafarig aprende raios gêmeos, sua cauda se transforma em uma armadura espessa para o recém-evoluído Firigarat, aumentando muito seus poderes. Girafarig usa sua cobertura resistente no pescoço e na cabeça para desferir poderosas cabeçadas nos inimigos. A seguir temos uma das famílias evolutivas mais incomuns, o Pokémon Multiplicador.
a linha Reuniclus. Apesar de parecer fraco, Solosis, o primeiro estágio dessa linha evolutiva, possui habilidades psíquicas impressionantes. Embora sejam essencialmente apenas uma célula viva em uma gosma desconhecida, Solosis é capaz de se comunicar telepaticamente com outros para criar um ataque poderoso, a fim de afastar seus inimigos. Uma vez que Solosis evolui para Dution, como o nome sugere, seu cérebro é dividido em 2 seções. Como resultado, isso não apenas aumenta significativamente seus poderes psíquicos, que podem cobrir mais de meio quilômetro, mas também lhes permite realizar 2 tarefas separadas simultaneamente com excelência. No que diz respeito a Reuniclus, em vez de viver em uma massa de gosma, a imensa energia psíquica se expandiu para formar poderosos braços para este Pokémon, e ele é capaz de usar esses braços para esmagar pedras em entulho, ou subjugar outros. Subindo da região de Paldea, temos o Pokémon Jato, Veluza. Todos têm que comer algo, mas com Veluza, este peixe provavelmente tem um dos métodos de caça mais incomuns e um tanto perturbadores. Eles podem arrancar a própria carne para melhorar sua velocidade e capacidade de caça. Além de seus hábitos de caça, pouco se sabe sobre Veluza, pois são relativamente novos na série. Então vamos seguir para nossa próxima linha evolutiva, o Pokémon místico, a linha Xatu. Natu, sendo Pokémon pequenos, têm asas subdesenvolvidas e, portanto, não são bons voadores. Apesar de Natu não voar bem, eles compensam com sua forte capacidade de saltar vários pés em um único pulo, frequentemente para encontrar alimento nos muitos cactos que crescem ao redor de suas casas. Uma vez que eles evoluem para Xatu, claro, eles não têm mais nenhum problema em alçar voo. Mas mesmo que agora eles tenham asas completamente desenvolvidas e sejam bem maiores que Natu, Xatu é frequentemente visto apenas parado e olhando para a distância sem se mover por várias horas a qualquer momento. Uma crença comum é que o motivo pelo qual Xatu permanece imóvel por horas é porque eles conseguem ver o futuro. Mas, diferente de outros Pokémon que usam suas habilidades para ajudar, Xatu fica paralisado de medo do futuro. Enganando seu caminho para o próximo lugar, temos a linha Grumpig, o Pokémon manipulador. No que diz respeito à disposição dos Pokémon dessa seção, Spoink provavelmente é um dos mais tranquilos, pois são comumente vistos usando suas caudas de mola para saltar de um lugar para outro, sem incomodar ninguém. Apesar de ser adorável, Spoink tem uma das entradas de Pokédex mais tristes e perturbadoras conhecidas sobre eles. Em vez de simplesmente ser um meio de transporte, as caudas de Spoink atuam como um mini desfibrilador, pois o choque do salto literalmente mantém o coração de Spoink batendo, e se eles pararem por mais de alguns segundos, eles morrerão. Felizmente, uma vez evoluídos, eles não precisam mais se preocupar com parada cardíaca por ficarem imóveis. Mas isso não quer dizer que Grumpig se contenta em ficar parado. Grumpig, em vez de pular, adora dançar não por prazer, mas para manipular seus oponentes durante a batalha e obter vantagem. Em seguida temos os Pokémon não oficiais de Sol e Lua, Solrock e Lunatone. Ambos são capazes de pairar no ar, graças à energia psíquica que emana de seus corpos. Na maioria das vezes, Solrock e Lunatone parecem ser Pokémon pacíficos que estão satisfeitos em ficar sozinhos. Ao entrar em batalha, esses Pokémon exibem alguns dos comportamentos que você esperaria de planetas sencientes, com Solrock tendo a capacidade de cegar seus oponentes com a luz intensa que podem emitir, e com Lunatone preferindo fazer seus oponentes adormecerem. Mas fora de batalha, ambos são um pouco misteriosos. Falando em Pokémon misteriosos, vamos falar sobre Starmie. Com suas cores brilhantes e movimentos graciosos debaixo d'água. Starmie é admirado no universo Pokémon por sua beleza, e embora isso normalmente seja uma sensação incrível, ele faz jus ao seu título de Pokédex no que diz respeito ao seu comportamento. Pouco se sabe sobre as interações de Starmie com outros, mas um fato incomum é que eles podem enviar sinais elétricos de suas gemas vermelhas que alcançam as profundezas mais distantes do universo. Quais são os motivos por trás desses sinais, ninguém pode dizer com certeza. Vindo da região de Hisui, temos outra forma regional com o Pokémon Battlecry, Braviary Hisuiano. Diferente de seus descendentes na série principal de Pokémon que vivem em bandos, Braviary Hisuiano é comumente avistado sozinho, preferindo sua solidão. Durante a caça, Braviary Hisuiano é capaz de disparar explosões sônicas infundidas com energia psíquica para lançar Pokémon de água aos céus antes de agarrá-los. Dito isto, quando se conectam profundamente com alguém, estão dispostos a voar para vários locais para ajudar essa pessoa. Finalmente chegamos a uma das linhas evolutivas psíquicas mais clássicas, a linha Alakazam. Já cobrimos alguns Pokémon muito inteligentes em nosso ranking até agora, mas se tivéssemos que escolher qual Pokémon psíquico é o mais inteligente do grupo, teríamos que ir com a linha Alakazam.
Abra, Kadabra e Alakazam são conhecidos por sua alta inteligência e poder psíquico, mas infelizmente não parecem muito interessados em ajudar os outros com suas habilidades avançadas. Abra parece mais preocupado em evitar interações, pois são capazes de se teleportar mesmo dormindo, sempre que sentem alguém se aproximando. E enquanto querer ser deixado em paz não é ruim, uma vez que Abra evolui para Kadabra, eles têm algumas tendências não muito boas. Felizmente não acreditamos que a estranha história de uma criança com poderes psíquicos se transformando em Kadabra seja verdadeira, pois seria uma implicação realmente perturbadora, mas também achamos que é apenas uma história de advertência muito incomum no universo Pokémon. Infelizmente, a enorme energia psíquica emitida por Kadabra pode causar fortes dores de cabeça em pessoas próximas e possivelmente provocar curtos-circuitos em eletrônicos. Como dissemos, em termos de inteligência, Alakazam levaria a melhor, pois seu quociente de inteligência é impressionante de 5.000, com cérebros em constante crescimento para absorver novas informações. Enquanto Pokémon como Oranguru e Slowking usam sua inteligência para ajudar os outros a resolver problemas, não se sabe se Alakazam faria o mesmo. A seguir falaremos sobre o Pokémon símbolo Unown. Esses pequenos Pokémon flutuantes, baseados no alfabeto, têm mais de 20 versões diferentes. Quando se reúnem, os Unowns são capazes de liberar um incrível poder psíquico, como criar ilusões realistas e até mesmo ler a mente dos outros. As ilusões que os Unown podem criar, no entanto, podem ser possivelmente perigosas, como visto no filme Encanto dos Unown, onde eles criam uma fortaleza inteira para impedir que os heróis cheguem à jovem menina para quem os Unown haviam criado as ilusões. Em seguida temos a linha Jynx, o Pokémon em forma humana. Smoochum, o primeiro Pokémon na linha Jynx, explora sua curiosidade de forma perturbadora. Smoochum usa seus lábios sensíveis para investigar o que despertar seu interesse. Não surpreendentemente, poucas pessoas e Pokémon ficam animados quando Smoochum beija-os aleatoriamente com seus lábios. Apesar disso, os Jynx são bastante populares em algumas regiões, pois muitos admiram sua bela dança. Por fim, temos a última variante regional dessa seção, Slowbro de Galar. Para ganhar a forma regional, em vez de mergulhar suas caudas na água para serem mordidos por Shellder, Slowpoke foram mordidos em seus braços pelo Pokémon aquático. Diferente de seus familiares mais tranquilos de canto, o Slowbro de Galar parece não ligar para os danos que pode provocar. Durante uma batalha de Pokémon, o Slowbro de Galar apertará a língua do Shellder para disparar um veneno da ponta do casco. No entanto, além do oponente ser o alvo do ataque do Slowbro de Galar, eles podem cobrir praticamente tudo na área com o veneno. Para nosso próximo local, temos o Pokémon Barreira, a linha do Mr. Mime. Mime Jr. e Mr. Mime compartilham qualidades similares às de seus equivalentes de Galar, porém os da região de Galar parecem gostar de se apresentar pelo prazer de fazê-lo. As versões de canto do Mr. Mime focam mais em ser o centro das atenções. Mime Jr. se aproximará sorrateiramente com frequência e tentará copiar ao máximo qualquer pessoa que encontre. Normalmente, Mime Jr. imita os outros para entreter, mas em batalhas Pokémon usa essa tática para confundir o oponente antes de tentar fugir rapidamente. Quando evoluem para Mr. Mime, embora gostem de se apresentar, levam seu ofício muito a sério, como se fossem interrompidos ou não obtivessem a resposta desejada. Mr. Mime vai esbofetear implacavelmente quem causou a interrupção, enquanto fazer um show geralmente é uma coisa boa a se fazer. Sentimos que Mime Jr. e Mr. Mime deveriam se acalmar e permitir que outros ocupem o centro do palco às vezes. Em nosso penúltimo lugar na área cinzenta, temos o Pokémon Bug psíquico, a linha Orbital. Apesar de Blipplug, o primeiro Pokémon desta linha evolutiva, ser extremamente pequeno, eles não são conhecidos por serem os Pokémon mais fortes. Felizmente para Dottler, à medida que evolui, não só se torna mais inteligente, mas com a casca dura que agora envolve seu corpo, é capaz de suportar a maioria dos ataques. Eles podem não ser os mais móveis, pois Dottler parece focar mais em usar seus poderes para observar o mundo externo e acumular energia para sua evolução final. Orbeetlys são os Pokémon mais inteligentes desta família evolutiva, com seus grandes Barons protegidos pelas conchas em suas costas. Porém, eles conseguem detectar eventos em um raio de 6 milhas. Classificamos ele na extremidade inferior da área cinza porque é um dos poucos Pokémon com uma forma Gigantamax, e o que acontece quando eles fazem Gigantamax é bastante perturbador. Se usarem seu poder ao Gigantamaxar, seriam capazes de controlar as mentes de todos os seres vivos próximos. E como ele pode alcançar até 6 milhas antes de Gigantamaxar, trememos ao imaginar o quão mais longe chegariam no tamanho de um Kaiju. Para finalizar nossa área cinzenta, temos um lendário que é literalmente de outro mundo. O Pokémon DNA Deoxys.
Deoxys é um dos poucos Pokémon que realmente veio de um universo distante, embora alguns pareçam ter vindo do espaço sideral para a Terra. E onde Deoxys chama de lar não é a única coisa que os diferencia, pois eles têm a habilidade muito única de aumentar qualquer estatística que desejarem e passar por uma mudança de aparência bastante drástica, com sua aparência refletindo a estatística que é a mais alta. Deoxys é um mistério, pois não tiveram um papel importante no anime e suas entradas na Pokédex apenas mencionam que nasceram após um vírus mutar no espaço. Mas temos que classificá-los no final da área cinza, porque nos jogos Alpha Sapphire e Omega Ruby, Deoxys age como uma ameaça para a região de Hoenn, pois eles estão cavalgando em um cometa que está em rota de colisão com a Terra. Finalmente chegamos a este Pokémon psíquico que pode ter incríveis cérebros e poder. Em vez de usá-los para o bem, eles os usam com prazer para atormentar os outros e ver o mundo queimar. Esses Pokémon do tipo psíquico são os maus e os malvados. Começamos com nossa forma regional final, o cruel Pokémon, Articuno de Galar. Você pode ter notado um tema recorrente em nosso ranking, já que todos os Pokémon que iniciam cada categoria são da região de Galar. O correspondente de Articuno Encanto é um Pokémon decente que ajuda os perdidos na neve a encontrar segurança. O Articuno de Galar realmente merece seu título no Pokédex. O Articuno de Galar, conhecido por sua frieza e insensibilidade, despreza praticamente todos que encontra, usando seu movimento olhar congelante mesmo fora de batalha para evitar interações. Das passagens da região de Paldea, temos o Pokémon Avestruz, a linha Esparta. De acordo com a Pokédex Escarlate, as aparências podem ser enganosas. Fleetle geralmente está feliz em flutuar pelas pastagens buscando frutas e coisas para comer. Se alguém roubar suas frutas, no entanto, ele irá persegui-los para se vingar. A vingança deles é desconhecida, mas as ações de Fleetle são em parte compreensíveis. Em Esparta, eles não dão tanta importância para a comida, mas são conhecidos por sua ferocidade. Assim como o Articuno de Galar, Esparta pode congelar outros apenas com o olhar. Desconhece-se o que ele faz quando os outros param em seus passos, mas devido à natureza feroz deles, não surpreenderia se ao menos os ferissem quando estão imóveis. Passando para o Pokémon silencioso, a linha Hatterene. Apesar de parecerem um trio de bruxas de contos de fadas, Hatenna, Hatrin e Hatterene preferem viver isoladas no fundo das florestas. Quem cruzar o caminho desses Pokémon e não controlar cuidadosamente seu volume, entrará instantaneamente na lista negra dessa linha evolutiva. Hatenna tem a resposta mais suave de longe, pois já é um Pokémon bastante tímido. Se Hatenna sentir emoções fortes perto de você, fugirá até ficarem sozinhos novamente. Porém, Hatterene não é tão tímida assim. Com seu cabelo incrivelmente grosso, em forma de Maria Chiquinhas, Hatterene agora tem armas úteis que usa para espancar qualquer um que se aproxime dela, sentindo emoções poderosas ou não mantendo suas atividades em volume mínimo. Hatterene faz isso porque emoções intensas são como sons insuportáveis para eles. Uma vez que Hatenna evolui para Hatterene, é possível que ela não seja tão sensível a ruídos e emoções altas, pois apenas a página do Pokédex Shield de Hatterene menciona essa aversão a sons altos. Mas mesmo assim, ela usará o tentáculo longo e afiado do seu chapéu para rasgar violentamente qualquer infrator. Além de transformar voluntariamente qualquer um em confete com seu tentáculo, Hatterene consegue criar ilusões para brincar com aqueles que se aventuram em sua floresta, apenas para seu próprio prazer. Passando para o Pokémon do corpo astral, a linha Gothitelle. Gothita vai olhar para a distância, aparentemente olhando para algo que só eles podem ver. Se alguém quebrar a concentração deles ou toca acidentalmente nas fitas que crescem em suas cabeças, eles atacarão o infrator antes de retomar sua atividade usual. Mas quando evolui para Gotorita é quando o comportamento realmente preocupante começa. Embora sejam mais ativos à noite, Gotorita é capaz de usar seus poderes psíquicos em outros para controlá-los, e uma vez que colocam quem quer que seja sob seu controle, eles os sequestram. Algumas entradas de Gotorita no Pokédex mencionam que eles preferem crianças, enquanto outras dizem que eles vão atrás de qualquer um. O destino daqueles que são sequestrados é desconhecido. Uma vez que evolui para Gothitelle, felizmente, eles parecem ter parado o péssimo hábito de sequestrar vítimas inocentes. Como mencionado no Pokédex de Espada, após um criminoso encontrar Gothitelle, ele simplesmente desapareceu. Nas interações com seus treinadores, eles conseguem ver sua expectativa de vida e choram como resultado, o que é doce e assustador ao mesmo tempo. Finalmente chegamos à linha evolutiva, que provavelmente tem os rumores mais sinistros sobre eles, o Pokémon Hipnose, a linha Hypno. Todos precisam comer, mas quando se trata da comida preferida de Drowzee, eles realmente gostam de devorar os sonhos dos outros. As entradas na Pokédex mencionam que Drowzee não se importa com invasão de propriedade. Se você sentir cócegas no nariz enquanto dorme, pode ser um Drowzee por perto.
Pode indicar que Drowzee está por perto devorando seus sonhos. E para a cereja no topo do problemático domingo de Drowzee, eles preferem mirar em crianças, pois aparentemente seus sonhos são muito mais saborosos. Quando se trata da dieta de Hypno, eles não parecem se preocupar muito em comer os sonhos alheios. No entanto, suas ações correspondem mais do que ao seu nome, pois Hypno é capaz de colocar quem eles escolhem sob hipnose e fazê-los dormir. Mas, em vez de ajudá-los a ter um bom descanso, a Hypno irá sequestrá-los e levá-los para sabe-se lá onde. Assim como Drowzee, Hypno prefere crianças como alvos. O destino dessas crianças é desconhecido. Apesar disso, eles têm um ponto positivo. Ambos ajudam pessoas com insônia a ter uma boa noite de sono. Mas provavelmente apenas para comer esses sonhos saborosos. Vamos falar sobre a linha Metagross. Embora Buildum seja o Pokémon mais ameno desta linha, a única coisa dura que podemos dizer sobre eles é que arranham os outros com suas garras afiadas nas costas. O Pokémon do meio Metang é onde começa o comportamento terrível. Os Metang são conhecidos por serem implacáveis ao perseguir suas presas, mas o que realmente conta contra eles é o fato de que vão colidir com jatos. Felizmente para o Metang, seus corpos incrivelmente resistentes os protegem de colisões, mas infelizmente para os outros, provavelmente não sobrevivem. Quando o Pokémon de pernas de ferro evolui para Metagross, felizmente não parece ter o hábito de danificar aeronaves, provavelmente sendo a única coisa positiva a se dizer sobre eles. Apesar de ser um dos Pokémon mais inteligentes, o Metagross usa sua inteligência não para ajudar os outros, mas para fazer cálculos complexos que auxiliam seu estilo de batalha impiedoso. Quando com fome, cuidado. Com a força de suas 4 pernas, o Metagross pode pegar quase qualquer coisa antes de prendê-la no chão e mastigá-la em pedaços. Um dos vilões mais carismáticos da série, o Pokémon genético Mewtwo, está reivindicando nosso próximo lugar. Mewtwo tem uma das maiores super reações da história. No primeiro filme, Mewtwo contra-ataca devido a Giovanni e equipe Rocket usando o DNA mesclado de Mew. Após descobrir que é um clone, Mewtwo desenvolve uma atitude misantrópica em relação a pessoas e Pokémon não clonados. Como resultado das visões de Mewtwo, este lendário quer usar todos os Pokémon clones que Mewtwo criou para governar o mundo, pois Mewtwo os vê como superiores. O Mewtwo quase alcança seu objetivo, pois a maioria dos clones é mais forte do que suas contrapartes originais. Quando Ash se sacrifica para salvar Pikachu, Mewtwo percebe o valor da vida e que suas percepções sobre as pessoas estavam erradas, se reformando. As entradas do Pokédex sobre Mewtwo apenas mencionam sua natureza selvagem e que, ao criá-lo, os cientistas esqueceram de dar-lhe um coração quente. Mewtwo tem um passado trágico e nós sentimos pena deste Pokémon, com certeza. Mas as ações de Mewtwo também justificam sua classificação como malvado? Sim. A linha evolutiva do Pokémon Malamar, nossa próxima abordagem, revira tudo de cabeça para baixo. Inkay parece inocente, mas graças às luzes que emitem de suas cabeças, são capazes de aniquilar a força de qualquer um que encontram. Felizmente, eles fazem isso apenas para fugir rapidamente, mas quando evoluem para Malamar é quando a ameaça começa de fato. Malamar pode usar seus poderes para controlar outros, mas enquanto Inkay busca apenas fugir, Malamar tem outras intenções para aqueles sob seu controle. Se Malamar está desejando alguns petiscos, eles têm a habilidade de atrair quem for infeliz o suficiente para ser o alvo de Malamar, aproximando-os antes de envolvê-los em seus muitos tentáculos e finalizá-los com seus sucos digestivos. O que os classifica mais baixo é a entrada de Malamar no Pokédex do Escudo, afirmando que eles desempenharam um papel em eventos que mudaram a história. Reivindicando nossa medalha de bronze do mal, temos o Pokémon Cerebral, a linha Behaen. Como algumas das histórias de extraterrestres em que essa linha evolutiva se baseia, Aldion e Behaen adoram mexer com a mente dos outros. O método de manipulação mental de Aldion, embora não tão horrível quanto Behaen, consiste em usar seus poderes psíquicos para tocar o cérebro de seus alvos, causando dores de cabeça debilitantes através de um simples aperto. Devido à delicadeza dos cérebros, se alguém não for cuidadoso ou não se importar, podem causar danos irreparáveis aos alvos. Behaen, por outro lado, leva o comportamento perturbador a outro patamar. Em vez de se contentarem em apenas sondar a mente de alguém, eles invadirão e modificarão as memórias de quem escolherem. E quem quer que seja a quem eles fazem isso continua vivo após o processo terminar. Behaen poderia essencialmente destruir a personalidade do seu alvo se assim desejasse. Alguns Pokémon espaciais podem se dar bem com outros e ter personalidades decentes, mas esses caras não vêm em paz. Muito abaixo da forma confinada desta lenda, estamos dando nossa medalha de prata do mal para Hoopa Unbound, quando se trata de Pokémon da mesma linha evolutiva ou com diferenças de gênero.
As formas confinada e desvinculada de Hoopa são como noite e dia, enquanto o Hoopa confinado é um Pokémon alegre que causa algumas travessuras aqui e ali. No geral, é um bom Pokémon de coração. Hoopa desvinculado é simplesmente a fúria desencadeada, atacando tudo e todos que este lendário encontra. Assim como em sua forma confinada, Hoopa desvinculado pode criar portais, mas em vez de usá-los para lanches ou brincadeiras leves, Hoopa desvinculado é capaz de invocar outros lendários, como visto no filme Hoopa e o Confronto das Eras. Infelizmente para todos, exceto Hoopa, este lendário não só usa seus poderes para causar muito dano, mas também é capaz de usar a convocação de outros Pokémon para causar estragos também. Felizmente, Hoopa confinado consegue retomar o controle de seu lado sombrio e evitar mais danos, mas devido ao mal que Hoopa desvinculado causa, estamos dando a este lendário a Medalha de Prata do Mal. Por fim, chegamos à última entrada. O Pokémon Prisma, Necrozma, leva a nossa Medalha de Ouro do Mal. Começamos a lista com um Pokémon de 3 formas distintas. Enquanto Calyrex é reconhecido em Galar por ser um Pokémon benevolente, as 3 formas de Necrozma são famosas em Alola, pelos piores motivos. Antes mesmo de controlar Solgaleo ou Lunala, o lendário Necrozma é conhecido e temido em toda Alola por sua natureza incrivelmente selvagem e imenso poder, perseguindo qualquer fonte poderosa de luz. É por isso que Necrozma mira em Solgaleo e Lunala. Uma vez que Necrozma consegue ganhar controle de qualquer lendário que tenha o azar de cair sob o domínio de Necrozma, sua selvageria vai às alturas. Se Lunala é o alvo de Necrozma e se transforma em Necrozma Asas da Aurora, não apenas a personalidade de Lunala é basicamente apagada, mas Necrozma tem um único desejo ao possuir o Pokémon da Lua: reduzir o mundo às cinzas. Necrozma Asas da Aurora encara todos como inimigos, ninguém está a salvo. E se Solgaleo for o alvo de Necrozma, não apenas Necrozma Crina do Crepúsculo é incrivelmente rápido, mas eleva sua ferocidade a um novo nível. Necrozma Crina do Crepúsculo pode não ser capaz de reduzir o mundo a uma paisagem em chamas, mas qualquer um que se aproxime de Necrozma Crina do Crepúsculo será fatiado em segundos antes que este lendário procure seus próximos alvos. Libertar Lunala e Solgaleo da influência de Necrozma é um dos momentos mais gratificantes de toda a série. Com crimes como assassinato, tentativa de destruição mundial, lavagem cerebral e mais, Necrozma, em todas as suas formas, não é apenas o Pokémon psíquico mais perigoso, mas também ganha facilmente a Medalha de Ouro do Mal. E com nosso espectro de moralidade concluído, vamos encerrar entregando algumas medalhas de pecador. Como o próprio nome indica sua falta de velocidade, estamos dando nosso prêmio de preguiça para toda a linha de Slowpoke. E por falar nisso, também estamos dando a Slowbro o prêmio Darwin, já que eles demoram para perceber que foram atacados e não são conhecidos por serem os Pokémon mais espertos. Ter autoestima é uma qualidade importante a se ter, mas estamos dando a medalha de orgulho para Galarian Rapidash, devido ao quão bem ele pensa de si mesmo. Levando para casa a medalha da ira está Necrozma, já que a única intenção deste lendário é causar o máximo de danos possível e ver o mundo queimar. Como Smoochum usa os lábios para investigar coisas, achamos que ela é uma forte candidata ao prêmio da luxúria. Também estamos muito felizes que após ela evoluir para Jynx, esse comportamento para. Por fim, a medalha da ganância vai para Malamar, pois este Pokémon manipula qualquer um para obter o que deseja.